As 15 torres mais surpreendentes do mundo. Quando falamos em arquitetura, algumas construções conseguem ir além da função prática e se transformam em marcos de criatividade e da ousadia humana. Altas, imponentes e cheias de histórias, elas desafiam a gravidade, redefinem o horizonte das cidades e encantam pessoas do mundo inteiro. 15º lugar. A Torre Milad, em Teherã, Irã, é uma das estruturas mais emblemáticas do país, com 435 metros de altura, sendo a torre mais alta do Irã e a sexta mais alta do mundo. Composta por 5 partes principais: a fundação, a estrutura de transição, lobby, o eixo, a estrutura superior e o mastro da antena. O lobby possui 6 andares, abrigando unidades comerciais, praças de alimentação, uma cafeteria e uma exposição de produtos comerciais. O eixo de concreto, com 315 metros de altura, contém 6 elevadores de alta velocidade que transportam os visitantes até a parte superior da torre. A estrutura superior da torre tem 12 andares com restaurante giratório, restaurante VIP, galerias de arte, decks de observação e áreas técnicas. O mastro da antena da Torre Milad tem 120 metros e é usado para transmissões de rádio e TV. Além disso, a torre é uma atração turística e cultural importante. A Torre Milad simboliza o compromisso do Irã com o desenvolvimento tecnológico e a preservação de sua rica herança cultural. 14º lugar. A Torre de Televisão de Berlim, conhecida como Berliner Fernsehturm, é um dos marcos mais emblemáticos da capital alemã e um símbolo que transcende o tempo, a política e as mudanças históricas. Localizada na Alexanderplatz, no coração da cidade, essa torre de 368 metros de altura é a estrutura mais alta da Alemanha e uma das mais altas da Europa. O deck oferece uma vista de 360 graus da cidade, permitindo aos visitantes verem pontos icônicos como o Portão de Brandemburgo, a Catedral de Berlim, o Rio Spree e o Estádio Olímpico, tudo em uma única volta pela torre. Já o restaurante gira lentamente ao longo de 1 hora, permitindo que os clientes apreciem a cidade de todos os ângulos enquanto desfrutam da culinária alemã e internacional. A experiência de estar dentro da esfera é como entrar em um cenário de ficção científica, e essa atmosfera retrofuturista contribui para o charme único da torre. A Torre de Televisão de Berlim, antissímbolo socialista na Guerra Fria, tornou-se um ícone de união após a reunificação da Alemanha. Hoje, representa a modernidade de Berlim e sua capacidade de transformar o passado em identidade urbana. 13º lugar. A CN Tower, localizada em Toronto, Canadá, é um verdadeiro ícone da engenharia moderna e um dos marcos mais reconhecíveis da América do Norte. Com seus impressionantes 553 metros de altura, essa torre já foi a estrutura mais alta do mundo durante mais de 30 anos, desde sua inauguração em 1976 até ser superada pelo Burj Khalifa em Dubai. Construída pela Canadian National Railway como símbolo de inovação e para solucionar problemas de transmissão causados pelos arranha-céus de Toronto, a CN Tower transformou-se rapidamente em uma atração turística global, recebendo mais de 2 milhões de visitantes todos os anos. O que realmente fascina na CN Tower é a experiência que ela oferece aos visitantes. A 346 metros de altura, encontra-se o Main Observation Level, com janelas panorâmicas de vidro que revelam vistas espetaculares de Toronto e do Lago Ontário. Já o Skypod, um dos pontos de observação mais altos do mundo aberto ao público, está a 447 metros de altura e proporciona uma visão de até 160 km em dias claros, alcançando até mesmo as cataratas do Niágara. A torre também promove eventos especiais, shows de luzes, datas comemorativas e ações sociais, consolidando seu papel como um espaço multifuncional que vai muito além da arquitetura. Ela é parte da alma de Toronto. 12º lugar. A Lotus Tower, localizada em Colombo, capital do Sri Lanka, é uma das estruturas mais imponentes e simbólicas do sul da Ásia. Com 350 metros de altura,
Ela é atualmente a torre mais alta do Sri Lanka e também a mais alta do subcontinente indiano. Inaugurada em 2019, a torre é visível de praticamente todos os cantos da cidade e foi concebida para ser um centro multifuncional que une tecnologia, cultura e turismo. Seu design é inspirado na flor de lótus, símbolo sagrado em várias culturas asiáticas, representando pureza, renascimento e iluminação. A base da torre remete a uma folha de lótus, enquanto o topo simula o botão da flor em plena ascensão, misturando o verde e o rosa em um degradê que se destaca na paisagem urbana de Colombo. Mas é nas suas atrações turísticas que a torre realmente se destaca. Há um deck de observação a mais de 240 metros de altura, que oferece uma vista panorâmica espetacular do Oceano Índico e da cidade de Colombo. O espaço também inclui auditórios, salões de conferência, shoppings, um hotel de luxo e até um cassino, tudo isso dentro da própria torre. Esse caráter multifuncional transforma a Lotus Tower em um dos centros urbanos mais dinâmicos do país, capaz de atender desde turistas curiosos até empresários e investidores. 11º lugar. A Torre de Televisão de Tallinn, com seus impressionantes 314 metros de altura, é o edifício mais alto do norte da Europa e um dos marcos arquitetônicos mais emblemáticos da Estônia. Localizada na capital Tallinn, essa estrutura monumental não é apenas um ponto de referência visual que domina o horizonte da cidade, mas também um símbolo nacional de progresso, tecnologia e identidade cultural. Inaugurada em 1980, a torre foi originalmente construída para melhorar as comunicações durante os Jogos Olímpicos de Moscou. Desde então, ela evoluiu de uma instalação técnica para um espaço multifuncional, abrigando atrações turísticas, exposições interativas e até um restaurante panorâmico. Além de proporcionar vistas espetaculares de 360 graus da cidade e do Mar Báltico, a torre carrega um importante legado histórico, tendo desempenhado um papel estratégico durante a luta pela independência da Estônia nos anos 1990. Hoje, ela é reconhecida como um verdadeiro ícone estoniano, uma combinação única de engenharia, história e orgulho nacional. 10º lugar. A Torre de Telecomunicações de Tashkent, localizada na capital do Uzbequistão, tem 375 metros de altura e foi construída entre 1978 e 1985. É um dos marcos mais impressionantes da Ásia Central e uma das torres de telecomunicação mais altas do mundo. Sua função principal é servir como torre de transmissão de rádio e televisão, mas ela também se tornou um símbolo de modernização e avanço tecnológico para o Uzbequistão. Sua construção foi um marco importante para o Uzbequistão dentro da antiga União Soviética. Projetada para resistir a terremotos, algo essencial em uma região conhecida por sua atividade sísmica. A Torre de Tashkent não só cumpre sua função técnica, mas também é uma atração turística popular, com um restaurante giratório e um deck de observação em alturas elevadas. De lá, os visitantes podem desfrutar de uma vista panorâmica de toda a cidade de Tashkent, com seus jardins verdes, avenidas largas e construções históricas se estendendo até onde a vista alcança. A experiência de estar no alto da torre é única. É possível observar a mistura de arquitetura soviética e tradições orientais que moldam a identidade visual da cidade. À noite, a iluminação da torre cria um espetáculo à parte, transformando a paisagem urbana com suas luzes vibrantes. 9º lugar. A Lotte World Tower, localizada em Seul, Coreia do Sul, é um verdadeiro colosso da arquitetura contemporânea e um símbolo do avanço tecnológico e econômico do país. Com seus impressionantes 555 metros de altura distribuídos em 123 andares, ela é atualmente o edifício mais alto da Coreia do Sul e o 5º mais alto do mundo. No topo, encontra-se o Seoul Sky, um dos decks de observação mais altos do mundo. Lá do alto, os visitantes têm uma visão panorâmica incomparável da capital sul-coreana, incluindo o Rio An e o contraste marcante entre os bairros modernos e as regiões mais históricas.
Um dos destaques mais impressionantes é o piso de vidro transparente, onde é possível caminhar sentindo a vertigem de estar a mais de meio quilômetro de altura. À noite, a torre ganha vida com luzes LED que celebram eventos e datas especiais, transformando-a em um símbolo da Coreia moderna além de sua função arquitetônica. O elevador Sky Shuttle, que leva os visitantes do térreo até o topo em menos de um minuto, é considerado um dos mais rápidos do mundo, com telas de LED nas paredes internas que criam uma experiência imersiva enquanto se sobe. É um verdadeiro espetáculo vertical que transforma a simples subida em uma parte memorável do passeio. Tudo isso transforma a torre em um verdadeiro ecossistema urbano, onde é possível viver, trabalhar e divertir. A torre não é só o ponto mais alto da Coreia, é o reflexo vertical da ambição, do design e do espírito inovador de uma nação que olha para o futuro com ousadia e precisão. 8º lugar. A Menara Kuala Lumpur, também conhecida como KL Tower, é uma das estruturas mais icônicas e reconhecíveis da Malásia, elevando-se impressionantes 421 metros de altura no coração da vibrante capital do país. Situada dentro da Bukit Nas Forest Reserve, uma das florestas tropicais urbanas mais antigas do mundo, a torre se destaca não apenas pela sua altura, mas pela maneira como integra natureza, tecnologia e cultura em um único espaço monumental. Inaugurada oficialmente em 1996, sua construção teve como objetivo inicial o aprimoramento dos serviços de telecomunicação, incluindo a transmissão de rádio, televisão e dados em alta frequência. Contudo, ao longo dos anos, ela transcendeu sua função técnica e se transformou em uma das atrações turísticas mais visitadas da Malásia, recebendo milhões de visitantes todos os anos. Seu design arquitetônico representa uma fusão harmoniosa entre modernidade e elementos da tradição islâmica, tornando-se um símbolo do progresso tecnológico e da riqueza cultural do país. Mais do que uma simples torre de comunicação, a KL Tower é hoje um centro de experiências, onde a engenharia se encontra com o entretenimento, a espiritualidade e o orgulho nacional. 7º lugar. A Torre Central de Rádio e Televisão de Pequim, localizada no coração da capital chinesa, é uma das mais impressionantes estruturas de comunicação do país. Com seus imponentes 405 metros de altura, ela domina a paisagem urbana de Pequim e representa um marco da engenharia moderna chinesa. O ponto mais alto aberto ao público está a cerca de 238 metros de altura, oferecendo uma vista panorâmica deslumbrante da cidade de Pequim. Construída em 1992, a torre foi projetada para melhorar a capacidade de transmissão de rádio e televisão da cidade. A torre é composta por 3 partes principais: a base, o eixo vertical e o topo, onde estão localizados os decks de observação. A torre também abriga um restaurante giratório a 221 metros de altura, proporcionando uma experiência gastronômica única com vista para uma das maiores cidades do mundo. A torre é frequentemente utilizada como cenário para transmissões especiais, comemorações e eventos nacionais, reforçando seu papel como ícone da modernidade chinesa. Sua arquitetura incorpora elementos tradicionais chineses com tecnologia de ponta, refletindo a busca do país por equilíbrio entre passado e futuro. 6º lugar. A Torre Pérola Oriental, localizada no distrito de Pudong, em Xangai, é uma das estruturas mais icônicas da China e um verdadeiro símbolo da modernização do país. Com 468 metros de altura, ela se destaca no skyline futurista da cidade, às margens do rio Huangpu, compondo um dos cenários urbanos mais fotografados do mundo. Inaugurada em 1994, essa torre de telecomunicações foi projetada pelo arquiteto Jia Wanshen e chama a atenção por seu design ousado, que combina elementos de estética espacial com referências tradicionais chinesas. Sua estrutura é composta por 11 esferas de tamanhos variados que se conectam por colunas metálicas. Mas a torre não impressiona apenas por sua aparência, ela oferece experiências únicas aos visitantes em diferentes alturas.
Uma das atrações mais conhecidas é o deck de observação com chão de vidro, localizado a 259 metros do solo, onde é possível caminhar sobre uma plataforma transparente e sentir a vertigem de estar literalmente acima da cidade. A Torre Pérola Oriental é, portanto, muito mais do que uma estrutura de aço e vidro, é um símbolo de ambição, progresso e identidade chinesa. Quinto lugar. A Ostankino Tower, localizada em Moscou, Rússia, é um dos marcos mais emblemáticos da cidade e um verdadeiro feito de engenharia, destacando-se não apenas como uma torre de telecomunicações, mas também como um símbolo de modernidade e inovação. Com seus impressionantes 540 metros de altura, ela foi a estrutura mais alta do mundo até 1976, quando foi superada pela CN Tower, em Toronto. A torre tem uma aparência elegante, com uma base cilíndrica e uma esfera flutuante no topo, onde estão localizados os decks de observação e as antenas de transmissão. No interior da torre, o elevador que leva até os decks de observação é um dos mais rápidos do mundo, atingindo até 7 metros por segundo. O deck de observação, localizado a 337 metros de altura, oferece uma vista panorâmica de Moscou, sendo um dos melhores lugares para ver a cidade em toda sua grandiosidade. À noite, a torre é iluminada por um espetáculo de luzes que a transforma em um ponto de referência brilhante no horizonte moscovita, simbolizando a modernização e o orgulho da Rússia contemporânea. A torre simboliza a era soviética e o avanço tecnológico da época, sendo hoje um elo entre o passado histórico de Moscou e a Rússia moderna. Localizada em Guangzhou, uma das maiores cidades da China, essa gigante de aço e vidro é muito mais do que um simples arranha-céu, ela é um verdadeiro símbolo de inovação, cultura e poder econômico. Com impressionantes 600 metros de altura, a Torre de Canton foi concluída em 2010, e por um bom tempo, deteve o título de torre mais alta do mundo. A torre abriga restaurantes giratórios, observatórios com piso de vidro e espaços de ciência, além de uma roda gigante inclinada no topo, que oferece vistas panorâmicas de 360 graus da cidade. Seu sistema de iluminação em LEDs, por exemplo, é um dos mais modernos do mundo e transforma a torre em um espetáculo visual durante a noite. São milhares de luzes que criam padrões dinâmicos, coloridos e sincronizados, capazes de transformar a torre em um verdadeiro show de luzes visível de quase qualquer ponto da cidade. Por fim, é impossível falar da Torre de Canton sem destacar o seu valor simbólico. Em uma cidade marcada por sua importância econômica e cultural, essa torre representa a conexão entre o passado e o futuro. Ela se tornou um ponto de encontro para turistas, empresários, cientistas e artistas. Um lugar onde Ocidente e Oriente se encontram, onde tradições ancestrais dividem espaço com a vanguarda tecnológica. Em terceiro lugar, Tokyo Tower, uma das construções mais reconhecíveis do país e um verdadeiro marco na história da arquitetura asiática. Construída em 1958, a torre se inspirou na Torre Eiffel de Paris, mas com um toque moderno e único. Com 333 metros de altura, ela foi, por muito tempo, a estrutura mais alta do Japão, superando em alguns metros sua irmã francesa. Ao se aproximar da Tokyo Tower, o que mais chama atenção é a sua coloração vibrante, com tons de vermelho e branco que seguem os padrões de segurança da aviação japonesa, mas que também dão à torre um visual marcante e inconfundível. Ela se destaca no horizonte de Tóquio como um símbolo de identidade nacional e orgulho cultural. E quando você entra na torre, é como se estivesse mergulhando em uma experiência futurista e nostálgica ao mesmo tempo. O mais fascinante sobre a Tokyo Tower é a sua capacidade de se manter relevante ao longo das décadas. Mesmo com a construção da Tokyo Skytree, que é mais alta e mais moderna, a Tokyo Tower continua sendo símbolo emocional da capital japonesa. Ela representa não apenas o desenvolvimento urbano, mas também a resiliência de um povo que se reconstruiu das cinzas após a Segunda Guerra Mundial. Construída durante a recuperação econômica do Japão, a torre simboliza progresso e orgulho nacional, sendo frequentemente destaque em filmes e propagandas.
A Tokyo Tower é mais que uma estrutura metálica, é um símbolo vivo da superação do Japão, representando esperança, reconstrução e a busca por novos horizontes. Segundo lugar. A Tokyo Skytree é muito mais do que apenas uma torre de transmissão, ela é um dos maiores símbolos da modernidade e da sofisticação do Japão no século XXI. Com impressionantes 634 metros de altura, essa estrutura localizada no bairro de Sumida, em Tóquio, é atualmente a torre mais alta do mundo e a segunda estrutura mais alta já construída pelo ser humano, ficando atrás apenas do Burj Khalifa, em Dubai. Inaugurada em 2012, a Tokyo Skytree foi projetada com o objetivo de atualizar os sistemas de radiodifusão da capital japonesa, que se tornaram obsoletos com o crescimento dos arranha-céus em Tóquio, que bloqueavam sinais de transmissão da antiga Tokyo Tower. A torre conta com 2 decks de observação, o Tembo Deck, localizado a 350 metros de altura, e o Tembo Galeria, ainda mais alto, a 450 metros. Ambos oferecem vistas espetaculares de Tóquio. A escolha do número 634 não foi aleatória, ela remete ao antigo nome da região de Musashi, escrito com os números 6, Mu, 3, Sa e 4, Shi, reforçando a conexão cultural da torre com a história do Japão. Primeiro lugar. Merdeka 118, em Kuala Lumpur, na Malásia. Essa torre colossal, recém-concluída, não é apenas o prédio mais alto da Malásia, é o segundo arranha-céu mais alto do mundo, ficando atrás apenas do Burj Khalifa, em Dubai. Com seus impressionantes 678,9 metros de altura e 118 andares, a Merdeka 118 já entrou para os livros de recordes como um símbolo do avanço econômico, tecnológico e cultural da Malásia. Seu nome, Merdeka, que significa independência em malaio, carrega um significado profundo, ligado à liberdade do país. O design da Merdeka 118 é algo digno de ficção científica. Seu exterior em vidro facetado cria um efeito cristalino que muda conforme a luz do dia, refletindo o céu e a cidade de maneira quase hipnotizante. A silhueta da torre foi inspirada na postura de um líder com o braço erguido, representando a coragem e a determinação do povo malaio. Por dentro, a estrutura é uma verdadeira cidade vertical. São escritórios de alto padrão, hotéis luxuosos, espaços residenciais, centros comerciais e, claro, um observatório panorâmico que oferece uma das vistas mais impressionantes do planeta. No topo da Merdeka 118, a vista de Kuala Lumpur revela um futuro onde arquitetura, ambição nacional, tecnologia e sustentabilidade se unem como símbolo da identidade moderna. É impossível olhar para essa torre e não sentir o impacto de sua presença, como se ela fosse uma sentinela observando os caminhos do futuro, guiando uma nova era para a Malásia. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal para receber vídeos novos todas as semanas. Um abraço. Até a próxima!